Boa noite, eu sou o professor Flávio Azevedo. Nessa noite de quinta-feira, o Coelhão avacalhou geral lá no sul de Minas pela segunda fase da Copa do Brasil e classificou-se com uma bela vitória sobre a equipe do Operário de Ponta Grossa. O time americano calou o estádio do time do Operário, venceu com respeito e até gritos de olé ao fim da partida. Um domínio completo do América no primeiro e no segundo tempo. Os gols foram do atacante Rodolfo e do meio atacante Felipe Augusto, ambos no segundo tempo. Na primeira etapa, tivemos um jogo em que o América mais estudou o adversário, ficou mais tempo na marcação e tentando as jogadas em contra-ataque. E a partida foi tecnicamente muito fraca porque o América usou a tática de deixar o tempo passar, né? E aproveitar o segundo tempo da partida para definir o jogo. Na segunda etapa, após o empate em 0-0 na primeira etapa, na segunda etapa, o América voltou definido em marcar pressão lá na frente, com o Rodolfo melhor posicionado no centro da área, como o pivô, como um centroavante, que ele não tinha feito até hoje. E aos poucos a equipe americana foi criando as chances de gol. O Ademir se movimentando nos dois lados do ataque e os três volantes com a contenção bem no meio de campo, com o Zé Ricardo mais uma vez fazendo uma grande partida. O Juninho e a Alê tendo boas jogadas pelas as laterais do campo. Alê e Juninho, os dois em revezamento, ou um ou outro ajudava na marcação. Com isso, o América dominou o jogo e rapidamente conseguiu abrir o placar. Em uma boa jogada, uma falta próxima da área, o atacante Rodolfo, numa espirrada de bola, deu o passo para o Juninho, que cruzou a bola nos pés do Ademir, que rolou a bola para dentro da área, e o Rodolfo, como um centroavante, finalizou e marcou o primeiro gol, dando justiça ao placar 1-0 Coelho. A equipe do Operário e a torcida deles ficou desesperada com a abertura do placar pelo Coelho, que provavelmente também ele estava pensando em empate, pois sabemos que, com toda a humildade da gente, a equipe do Operário não pode tentar superar o grande América, o único decacampeão mineiro. Time de respeito aqui em Minas Gerais, que está liderando de ponta a ponta o campeonato estadual. Os espaços sobraram mais ainda lá na frente para a equipe da América, pois o time do Operário tentou o empate. O goleiro Ayrton praticamente estava assistindo ao jogo e era um mero telespectador dentro de campo, né? Porque não sujou o uniforme até então. E mais uma jogada de ataque do Coelhão, a bola de pé em pé sobrou para o Felipe Augusto, o ex-jogador do Operário, que chegou de carrinho, finalizando e fazendo o gol, o segundo gol da partida, colocando o placar final no jogo. Após esse gol, ficou definido, o time do Operário praticamente se entregou na partida e o América dominava o jogo, bola de pé em pé. Na verdade, a gente pode dizer que o América foi o Operário da bola. Bola de pé em pé, jogadas concatenadas, o time muito bem posicionado. O treinador Lisca chegou e pegou um trabalho bem feito do ano passado e está dando uma continuidade e colocando o time bem no Campeonato Mineiro. E como eu tenho dito, não tenha dúvidas, o time do Coelho é o melhor time mineiro de 2020, não tenha dúvidas disso. Está liderando o Campeonato Mineiro com justiça e louvor. E agora, com essa classificação respeitosa conquistada pela Copa do Brasil, passando para a terceira fase da competição, e o seu adversário será a Ferroviária de São Paulo.
Hoje a CBF já definiu os mandos de jogos e já está definido que o América vai fazer a primeira partida lá em São Paulo e a segunda partida aqui em Belo Horizonte na Arena América. Na próxima fase são os jogos de ida e volta. E precisamos lembrar que agora não tem aquele gol feito fora, né? Se ficar empatado de 1-1 aqui, 2-2 lá, já vai para as penalidades. Não tem esse negócio de gol fora ou dentro. É igualdade de placares, vai para os pênaltis. Classificação com muita garra, bom futebol, boa qualidade. E o América foi muito bem e merecedor dessa classificação, ganhando a premiação. Eu estou na dúvida se a premiação para o América é 650 mil, como eu vi nos noticiários, ou se é 1,5 milhão. Que seja 1,5 milhão, né? Para ajudar a pagar os salários dos jogadores. Muito bem o time. O goleiro Ayrton, nas vezes que foi exigido, foi bem. Uma ótima postura, tranquilo, goleiro, muito boa contratação do ano passado. Sem dúvida nenhuma, é o melhor goleiro de Minas Gerais, o jovem Ayrton. Na lateral direita, o Diego Ferreira fez o básico, marcação correta, não teve jogada perigosa em cima dele, apoiou quando necessário e uma atuação discreta, sem comprometer. Os dois zagueiros muito bem, o Eduardo e o Lucas Cal, muito bem. Uma dupla de zaga muito boa, sem dúvida nenhuma, a melhor dupla de zaga de Minas Gerais, Lucas Cal e Eduardo. Pela esquerda, o lateral esquerdo Sávio foi muito bem, tanto defensivamente quanto no apoio ao ataque. E no final do jogo, ele jogou mais à frente com a entrada de João Paulo, com a saída do Felipe. O São Paulo entrou no lugar do Felipe e ficou na lateral e o Sávio ficou à frente. O João Paulo sem nota que entrou no finalzinho do jogo, sem comprometer. No meio de campo, Zé Ricardo mais uma vez o melhor em campo da posição de volante. Uma partida mais uma vez impecável, está marcando muito bem. Sem dúvida nenhuma, Zé Ricardo é o melhor camisa 5 de Minas Gerais. Para compor o meio de campo, Alê e Juninho. Hoje os dois foram muito bem. O Juninho presente à frente, como deve ser. Errou menos passes. Foi muito importante na partida de hoje. E o Alê, a gente pode dizer que foi um dos melhores jogadores em campo. Não fez gol, mas participou das jogadas ofensivas e ajudou bastante na marcação. Muito bom jogo do meia atacante e volante. Ele está fazendo duas funções, né? Alê, o camisa 11, foi muito bem. Na frente, Felipe Augusto. Hoje teve gol do ex, né? Ele era jogador do Operário, fez uma jogada tecnicamente regular, mas cresceu na partida ao completar a jogada para o segundo gol, marcando um belo gol que deu o placar final do jogo. Hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores partidas dele na equipe americana. Ademir, enquanto fisicamente esteve bem, no primeiro tempo pouco jogou, mas no segundo tempo deu um calor na defensiva do Operário e participou das duas jogadas de gol. O primeiro ele que deu assistência para o Rodolfo e o segundo ele ajudou na criação do gol também, da jogada. Muito bem, infelizmente parece que ele não consegue jogar os dois tempos completos, mas enquanto esteve em campo foi muito bem. E o Rodolfo cumpriu a função de atacante hoje. Muito bem na segunda etapa, fez o pivô, camisa 9, fez gol e deu assistência. Muito bem no jogo o Rodolfo hoje, o artilheiro com mais um gol na Copa do Brasil. Entrou no lugar do Ademir o Léo Passo, que poucas jogadas fez e praticamente sem nota porque participou pouco do jogo. E no finalzinho o Rodolfo saiu para a entrada do volante Flávio. Podia dar um pouquinho mais de tempo de jogo para o volante o Flávio. O jogo já estava praticamente definido. Dê mais minutagem para o garoto para ele se adaptar ao time também. A equipe em geral podemos dizer que foi nota 10. O treinador Lisca muito bem,
está muito bem com a equipe, invicto, não perdeu nenhum jogo desde que chegou, empatou 2 jogos, um pela Copa do Brasil e um contra o Cruzeiro em pleno Mineirão. E agora venceu pela Copa do Brasil fora de casa, sem precisar de choro de penalidades. E no Campeonato Mineiro está na liderança disparada. O América podemos dizer que jogou como gente grande e, como eu digo, se trouxermos mais 3 a 4 reforços, brigaremos lá em cima na Série B, rumo ao tricampeonato da competição. Parabéns, Coelho. Todos os jogadores jogaram pelo time. Parabéns ao treinador. E que volte e descanse. E lembre-se que domingo tem mais. A torcida quer vitória domingo contra o Boa Esporte e manter a liderança do Campeonato Mineiro. Parabéns, Coelho. Valeu. Abaixo eu vou colocar o link dos gols da partida. Dá uma olhada nos comentários. Vai ter um link com os gols, você pode dar uma olhada lá. Se quiser falar sobre a partida, tiver alguma dúvida como foi, o placar final foi 2 a 0, gols de Rodolfo e Felipe Augusto, os 2 atacantes da equipe. No geral foi uma partida e tanta, e sem dúvida nenhuma, podem acreditar, o Coelho é a melhor equipe de Minas Gerais no ano de 2020. Que venha o título mineiro, que a gente possa ir longe na Copa do Brasil e quem sabe um título inédito e rumo à Série A 2020. Quem ainda não é subscrito no meu canal, subscreva e terá todas as notícias do Coelho. O meu nome é Professor Flávio Azevedo. O nome do nosso canal é Avacoelhano Geral no YouTube. Vamos comigo. Boa noite, Professor Flávio Azevedo. Tchau.